Olá, meu nome é Andréa Nogueira e hoje vamos dar início ao estudo da segunda competência de Direito do Consumidor. O assunto da aula de hoje é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, SNDC. Coordena as ações em defesa dos direitos do consumidor e dita as normas de como devem agir os defensores. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, conhecido SNDC, existe no Brasil desde 1997 e consiste numa forma de organizar a defesa dos consumidores. Esse sistema é formado por leis, especialmente o CDC, e é formado também por órgãos de proteção. A partir de agora, você irá aprofundar seus conhecimentos sobre esta lei e sobre estes órgãos de proteção, conhecendo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor, CDC. Lei Especial de Defesa do Consumidor. Antes de começarmos, vamos assistir um vídeo? O Código de Defesa do Consumidor ele tem uma peculiaridade muito grande. Parece que ele mudou não só o perfil do consumidor em si, mas ele trouxe uma noção de cidadania importante, porque foi exatamente a partir dele que o consumidor passou a enxergar que tinha direitos e como exigir esse direito. A gente usava o Código Civil, que era uma lei que regulava todas as relações civis, inclusive a de consumo. Então não tinha normas específicas para a relação de consumo. E a partir do momento que isso vira lei, fica mais claro, parece, pelo menos para a população, né? E para o próprio judiciário, que passa a ter que aplicar aquela lei especial a cada caso concreto. O único instrumento para o varejo, na época, era a portaria número 4 da SUNAB. Você tinha algumas coisas de metro, peso e medidas, mas tinha poucas leis assim que regulavam o mercado de uma forma em geral. Né? Obrigatoriedade de botar preço, tudo aquilo. Quando chega no Sarney, que tem aquele fiscal do Sarney, ali as pessoas começaram a pensar, né? Eu posso reclamar. E veio mais ou menos tudo no bojo, porque depois veio o Collor com a abertura de mercado, veio o próprio Código de Defesa do Consumidor, foi tudo ao mesmo tempo. Abriu para importados, melhorou a informatização, tudo foi mais ou menos ao mesmo tempo. E aí eu acho que o consumidor começou a ver, eu posso reclamar, eu tenho direitos, e aí começou a entender a coluna que era na Rio, passou a ser da economia, quando o Código de Defesa do Consumidor é promulgado em setembro de 90. Por quê? Porque aí o código ia mexer com o mercado, ia ser uma coisa dentro da economia como um todo, ia aumentar a concorrência. Esse vídeo que acabamos de assistir nos mostra a importância da criação do Código de Defesa do Consumidor. Ele realmente é uma lei muito especial e certamente você já ouviu falar nele. O Código de Defesa do Consumidor é uma das leis mais importantes e avançadas de todo o mundo. Nele estão contidas regras e diretrizes que norteiam o consumidor e o fornecedor a terem uma relação harmoniosa, sem conflitos, buscando sempre o bom senso e a formação de acordos. Principais órgãos de defesa do consumidor: PROCON, Juizados Especiais Cíveis, Defensoria Pública, Ministério Público e entidades civis de defesa do consumidor. A maioria dos defensores que citamos aqui já são bem conhecidos seus. E a partir de agora, você irá aprofundar seu conhecimento sobre cada um deles e assim saberá a quem recorrer quando resolver lutar por seus direitos. PROCON é um órgão administrativo que fiscaliza as relações de consumo, podendo punir o fornecedor que desrespeitar os direitos do consumidor. O PROCON é um órgão administrativo mantido e financiado pelo poder público e colocado à disposição dos consumidores, recebendo suas reclamações e fiscalizando cada uma delas. Este órgão de proteção tem o poder
de punir os fornecedores que violarem os direitos do consumidor previstos no CDC. Para acionar este órgão de proteção, você não precisa de advogado e também não precisa pagar pelos serviços que ele presta. Juizado Especial Cível, JEC, é um órgão judicial. Dentre suas atribuições está a de garantir o respeito aos direitos do consumidor. O Juizado Especial Cível também é um órgão mantido pelo poder público e colocado à disposição dos consumidores. As reclamações feitas perante este órgão são recebidas por um juiz de direito e, através de um processo judicial, resolverá o conflito proferindo uma sentença. Esse protetor resolve causas de baixa complexidade e cujo valor não ultrapasse 40 salários mínimos. Você não precisará de advogado para acionar o Juizado Especial Cível, a não ser em duas situações que nós veremos no slide a seguir. PROCON ou Juizados Especiais? A quem recorrer? A principal diferença entre esses dois órgãos é o poder de obrigar a indenizar e a necessidade de advogado em algumas situações. Uma eventual multa aplicada pelo PROCON será convertida em favor deste órgão protetor. Mas, diferentemente do PROCON, o Juizado Especial Cível tem o poder de obrigar o fornecedor a indenizar o consumidor caso seus direitos tenham sido violados. Para acionar o PROCON, você não precisa de advogado. Para acionar o Juizado Especial Cível, você precisará de advogado em duas situações. Primeiro, se sua causa tiver valor entre 20 e 40 salários mínimos. Segundo, se você quiser tentar modificar a sentença proferida pelo juiz. Defensoria Pública é uma instituição que garante ao cidadão os serviços advocatícios pagos pelo poder público. A Defensoria Pública é uma instituição mantida pelo poder público e foi criada para prestar assistência jurídica às pessoas de baixa renda. Defensor público é o mesmo que advogado público, ou seja, é um advogado pago pelo poder público. Caso você precise de um advogado e não possa pagar por ele, recorrerá a este defensor. Depois de falarmos de Defensoria Pública, vamos falar de Ministério Público. Você sabe o que é o Ministério Público? Vamos ver o que as pessoas na rua responderam? Eu acho que fica lá em Brasília. Tem a ver com igreja? É onde fica o promotor público. Eu não sei direito, não. Ministério o quê? É quem defende a população. É quem manda prender os bandidos. Tá aí uma pergunta que eu vou te fazer. O que é o Ministério Público? E então, vamos aprender o que é Ministério Público? Ministério Público é o órgão responsável por fiscalizar o cumprimento da lei e atuar na defesa coletiva do consumidor. O Ministério Público também é uma instituição mantida pelo poder público e, dentre tantas outras atribuições, está a defesa coletiva dos direitos dos consumidores. Você já deve ter ouvido falar em promotor de justiça, não é mesmo? O promotor de justiça é a pessoa que representa o Ministério Público. Assim, quando for necessário defender uma quantidade significativa de consumidores ao mesmo tempo, será o Ministério Público quem se encarregará dessa tarefa. Vamos agora retornar ao mesmo vídeo que já vimos para que você possa aprender um pouco mais sobre o Ministério Público. O Ministério Público tem uma importante missão: defender a sociedade. O Ministério Público não defende os governos nem o Estado. Atua em causas que são de interesse coletivo e individuais, que beneficiam a comunidade como um todo. É o Ministério Público que fiscaliza os poderes para que cumpram seus deveres legais. O Ministério Público existe para garantir a participação popular na definição e condução dos destinos do país. É o verdadeiro agente político de transformação da realidade social brasileira. O Ministério Público Estadual tem como integrantes os promotores de justiça e também os procuradores de justiça. Enfim, o Ministério Público é responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Para viver bem numa sociedade, você depende da ordem e proteção. Precisa que tudo funcione perfeitamente. Senão, tudo pode desmoronar.
Espero que você tenha gostado do vídeo e aprendido ainda mais. Entidades civis de defesa do consumidor representam os interesses gerais da sociedade perante o poder público. Veja que não é só o poder público que se interessa pela defesa dos direitos dos consumidores. A sociedade também se mobiliza e cria associações, fundações e organizações não governamentais em defesa dos direitos dos consumidores. Esses protetores criados pela sociedade não têm o poder de punir os fornecedores que violam os direitos dos consumidores, mas prestam especial contribuição com o trabalho de divulgação desses direitos, conscientizando o consumidor e o fornecedor do seu papel dentro da relação de consumo. E muitas vezes também facilitam o acesso dos consumidores aos órgãos de proteção que estudamos aqui. Terminamos aqui nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante. Até mais!